E hoje eu quero contar a história de Gladys Howard. Essa mulher pequena, mas que teve uma história muito grande por aquilo que Deus fez na vida dela, por aquilo que ela realizou, pela sua coragem de fazer a obra do Senhor, destemida, mesmo quando a situação permanecia tão difícil. Ela seguiu em frente e seguiu fazendo aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Então, ela nasceu em 1902, na cidade de Londres, na Inglaterra. Ela era filha de pais operários e era muito pobre, sua família muito pobre. Então, pouco puderam dar mais qualificação para ela. E como a situação dela já era difícil, em função dela ser filha de operários, seu pai, mesmo assim, e ela era a primeira filha, mesmo assim, a família ainda acompanhava, ia à igreja, frequentava a escola dominical e procurava sempre estar realmente buscando o Senhor. O pai dela, inclusive, ele era um carteiro e que auxiliava muitas vezes o pastor de uma igreja. Mas já a Gladys, ela até por volta dos 14 anos, ela já acabou deixando, não queria mais buscar Deus, ela não estava mais disposta a servir o Senhor, ela não estava tão preocupada com as coisas de Deus. Ela tinha muita dificuldade de estudar, de aprendizado, então aos 14 anos ela acaba abandonando os estudos, ela tinha bastante dificuldade, e começou a trabalhar, porque era região realmente, ela vinha de uma família muito pobre, tinha muitas dificuldades. Então ela começou a trabalhar como doméstica, né? A partir dos 14 anos, auxiliando, trabalhando em bazar, trabalhando como babá, também como camareira. Então, assim, a partir dos 14 anos ela começou a trabalhar. E ela pensava, então, queria estudar para ser uma atriz. Ela não tinha uma vontade voltada para Deus. Então, aos seus 25 anos, um dia, ela sentiu uma vontade, foi num culto, e lá nesse culto ela ouviu a palavra do Senhor, quanto que falou no seu coração a respeito dela realmente se voltar para Deus, voltar para a obra do Senhor, se entregar verdadeiramente para o Senhor Jesus. E assim ela acabou por aceitar Jesus, entregou sua vida para o Senhor e começou a frequentar mais a igreja, começou a ouvir muitos testemunhos. E um dia ela leu um artigo que falava a respeito da missão na China, como é que estava o trabalho missionário na China e quantos chineses, quantas pessoas estavam lá que não conheciam ao Senhor, que ainda não tinham esse conhecimento de Deus. E ela começou a fazer, então, tinha esse desejo de que mais pessoas fossem ser missionários na China. Então ela pegava pessoas e mostrava para pessoas, olha, você não quer ser missionário na China? E aí ela ia de um em um, convidando essas pessoas, despertando essas pessoas para que fossem missionários na China. Até que um dia alguém disse para ela, mas isso não é trabalho meu, isso é trabalho de alguma solteirona. E ela, quando ouviu essa palavra, ela ficou pensando, né? Bom, mas eu sou uma solteirona, então eu vou fazer o trabalho e vou ser missionária na China. E aí ela colocou no seu coração o desejo de ser uma missionária na China, e assim ela foi. E ela foi até uma junta de missão, isso aos 25 anos, e começou a estudar, começou a fazer um curso bíblico no Comitê de Missões da China. Começou a fazer um estudo bíblico, começou a estudar, e ela tinha muita dificuldade no estudo, na aprendizagem. Então, ela teve essa grande dificuldade de prosseguir com seus estudos. Mesmo assim, ela tinha na prática, ela tinha um desejo muito grande de servir a Deus. Ela orava muito, Deus falava por intermédio da vida dela, ela tinha esse grande desejo de servir ao Senhor. Até que um dia, ela fazendo as provas e não conseguindo notas altas, não conseguindo alcançar as notas que era necessário para que ela fosse uma missionária na China, né, para que ela fosse pela junta de missões, o diretor então do seminário chamou ela e disse para ela que ela, infelizmente, ela não era boa o suficiente. Ela não era alguém qualificada para ser missionária na China, porque as notas dela não eram as notas esperadas, que ela não tinha tirado notas mais altas nos cursos de Bíblia, então por isso ela não poderia se tornar uma missionária na China, porque ela não tinha
uma nota muito boa, que ela não era boa o suficiente. E aquilo, mesmo assim, veio ao coração dela, né, que ela não era boa, e ela foi expulsa, então, dessa junta, desse seminário teológico, na verdade, que ela estava se preparando para seguir, né, para ir para a China. Ela ficou 3 anos nesse seminário estudando. Então, a partir de então, ela foi encaminhada fora, que inclusive o diretor disse que ela não teria mais idade de ir para a missão, porque até que ela recebesse treinamento, que ela aprendesse a língua, e ela não sabia, né? Até que ela conseguisse chegar lá, ela não estaria qualificada para exercer um ministério, para exercer a missão na China. Mas mesmo assim, ela tinha no coração dela aquele desejo de servir a Deus, aquele desejo de ser missionária na China em específico, porque aquele artigo que falava de quantas pessoas que estavam ali na China e não tinham ouvido falar de Jesus, tocou muito o coração dela, e ela teve esse desejo então de seguir e de trabalhar e fazer algo em prol da obra do Senhor. Então, o que acontece com ela? Ela, depois de ser mandada embora desse seminário, o que aconteceu com ela então? Como ela foi mandada embora desse comitê de missões, que segundo esse comitê ela não era boa o suficiente para ser missionária, ela foi convidada para trabalhar para um casal de missionários que haviam retornado da China, que precisavam, como ela já tinha sido uma empregada doméstica, precisavam de alguém para trabalhar na casa deles como uma empregada. E ela, meio relutante, igual porque o desejo do coração dela era ser uma missionária na China, ela foi ser empregada doméstica desta casa, deste casal. E começou a fazer o serviço doméstico lá. Esse casal começou a ensinar ela a palavra, começou a contar experiências da China, começou a relatar situações lá. E ao mesmo tempo, ela não desistiu daquele sonho que havia no coração dela, que era sair para trabalhar, para fazer a obra de Deus. Então ela foi para o país de Gales, e lá no país de Gales ela começou a fazer um trabalho como uma missão de resgate. Então, nessa missão de resgate, ela já tinha seus 29 anos, né, aí. Ela começou a ir à noite para as regiões mais portuárias ali do país de Gales e resgatar moças à noite que estivessem na rua. E ela começou a fazer esse trabalho de resgate de moças que estavam na rua, mulheres que estavam marginalizadas, e insistindo para que essas mulheres aceitassem a Jesus, ou que fossem, pelo menos, passassem uma noite mais segura. E ela enfrentou muitos perigos indo à noite essas regiões para trazer essas moças, então, para ficar para um lugar seguro. Várias situações que ela enfrentou nesse momento, mas ainda no coração dela tinha aquele desejo de servir a Deus, tinha aquele desejo de ser missionária. E aí, um dia, ela estava lendo a Bíblia e começou a falar com Deus. Senhor, e ela começou a orar: Senhor, eu tenho esse desejo de ser missionária, mas o que tu queres agora eu sou uma simples empregada doméstica. Eu estou aqui como uma empregada doméstica, trabalhando. E então ela leu a palavra do Senhor a respeito de Neemias, que atendeu o chamado do Senhor, e na época que ele atendeu a voz de Deus para trabalhar, ele era apenas um copeiro do rei. Então a Gladys pensou: bom, Neemias era só um copeiro, mas eu sou só uma empregada. O Senhor também tem algo comigo. E aí ela começou, se mudou novamente para Londres e começou a trabalhar. Foi parar numa casa para trabalhar com uma família. E ela tinha apenas 3 centes, na verdade seria o valor equivalente da moeda da época inglesa, só para o transporte da passagem dela para chegar até a casa onde ela trabalharia. E ela chega na casa e pede para Deus: ó Senhor, se tu tem algo comigo, eu não tenho recurso, eu sei que eu quero, que eu tenho chamado para ser missionária na China, mas eu não tenho recurso. E não tenho nem como sobreviver. E aí ela pega a Bíblia dela e coloca aqueles últimos centavos que ela tinha e começa a orar. Assim que ela termina de orar, a senhora que estava contratando ela abriu a porta e pagou para ela o valor da passagem que ela tinha chegado da cidade onde ela estava, ali até Londres. E ali Deus deu para ela novamente e começou o Senhor a abençoar, a abrir as portas para ela. E mesmo assim, ela passando por inúmeras dificuldades e situações, e ela colocou no desejo do coração dela: bom, eu vou ser missionária na China. Como ela era filha de operários, a família dela não tinha condições.
A junta de missões não tinha aceitado ela, considerou que ela não era boa o suficiente para ser missionária, que ela não tinha notas qualificadas para ser missionária. Ela tinha inclusive sido expulsa da junta de missões, não poderia exercer, mas ela tinha aquele desejo de servir a Deus. E ela começou, então ela foi até uma companhia de viagens naquela época e perguntou qual era ela tinha apenas esse valor que ela tinha recebido nesses 3 centes, na verdade, para que ela fosse até a China. Quanto que seria a passagem, como é que ela poderia chegar lá? E aí, quando ela chega no guichê, falam para ela, não, você precisa, para uma embarcação, navio, você vai precisar de 90. E mais do que você tem. E aí ela ficou pensando, mas e agora? Como é que eu vou conseguir adquirir esse valor? Aí ela pergunta, tem uma maneira mais fácil, um valor mais barato? E aí disseram para ela, não, então você pode ir de trem, que vai custar 47 shillings, na verdade. E aí ela ficou, 47 libras. E aí ela ficou naquela expectativa, né? Não, então tem uma possibilidade de eu chegar lá para um valor menor. E começou a trabalhar. Ela trabalhava numa casa de família, como empregada doméstica. Ela podia pegar de serviços extras, ela pegava todo o dinheiro que ela podia pegar. Ela economizava e ela começou a fazer assim. Ela chegava toda semana, um valor que ela tinha de dinheiro, ela ia lá e chegava e deixava nesse guichê para ir já pagando a passagem dela para a China. E aquele funcionário do guichê insistindo com ela, mas você é louca, você quer ir para a China, e a maneira que você quer ir, você vai pegar o expresso que vai passar pela Sibéria. E Rússia, você está realmente indo para a morte, porque essa região é uma região que está em guerra. Como é que você vai fazer essa viagem e ir sozinha? E ela disse, não, até lá Deus vai providenciar, eu vou ter o dinheiro, ou o Senhor vai terminar com a guerra. E ela pensava que ela teria que trabalhar por volta de 3 anos para que ela pudesse chegar até lá. E aí ela conta que Deus foi abrindo as portas para que ela conseguisse o valor que ela chegasse, pagasse a passagem. E com 9 meses que ela estava trabalhando para conseguir a passagem para ir para a China, o casal que antes ela trabalhou como empregados, disseram para ela que tinha chegado algumas cartas da China, que tinha uma senhora de 73 anos, que havia sido missionária na China com seu esposo, tinha retornado para a China e ela estava precisando de alguém para auxiliar como uma empregada doméstica na casa dela. E aí a Gladys pensou, bom, aí tá então a minha oportunidade de ir para a China, é agora que eu vou. Quando ela foi inicialmente comprar a passagem dela, ela sabia que ela queria chegar na China, ela não sabia nem em que cidade que ela iria na China, qual era a cidade que o Senhor estaria destinando para ela. Então ela vai, em 1930, ela consegue por fim embarcar nesse trem para chegar até a China. Só que esse trem passou por várias situações, ela ainda conseguiu, era uma viagem que demorava muito, demorou 21 dias, para que ela pudesse chegar até uma região. E ela não sabia falar a língua, ela não sabia nada, simplesmente ela embarcou no trem e passando pela região da Rússia, quando chegou na Sibéria, desembarcaram civis e ficou só ela, porque ela tinha uma passagem que ela queria chegar na China, que ela queria chegar em Tianjin. E ela tinha aquela passagem, aí um operador do trem chegou, tentou, insistiu com ela para ela descer na plataforma, ela não aceitou, porque ela queria chegar na China. Só que nisso sobem também um grupo de soldados russos, e quando ela percebe que aquele trem está passando pelo meio de um fronte de guerra, de uma situação de fogo cruzado. E aí ela começa a se apavorar daquela situação dela, ela tem que descer. Ela se vê obrigada a descer do trem. Ela tinha 2 malas, e nessa mala uma ela tinha comida, a outra ela tinha um blusão, uma meia de lã, uma luva de lã, porque era extremamente frio nessa região. Ela não tinha muita coisa, a única coisa que ela tinha era um casaco por cima, que ela mais quente, uma blusa sem mangas, inclusive, ela não tinha nada mais. Um fogareirinho que ela carregava e só, ela não tinha muita coisa. Aí ela desceu do trem. Então, ela teve que voltar para a estação anterior a pé pelos trilhos, porque a região onde ela estava já era uma região já de guerra, estava ali, e ela não podia chegar até a China como ela queria. Quando ela chega nessa primeira estação, ela fica ali
pernoita vários dias ali, só se alimentando com o que ela havia trazido de viagem ainda, da Inglaterra, se aquecendo com aquele pequeno fogareiro, só que era muito frio, ela já estava sofrendo muito com o frio daquela região. E ela foi, então, chegaram soldados russos ali, acabaram colocando ela numa sala. Então, ela foi muito ameaçada, inclusive, queriam que ela ficasse trabalhando forçadamente na Rússia. E ela começou a orar a Deus, né, que Deus guardasse ela, que Deus providenciasse a saída dela daquele lugar. Então, ela não conseguia entender o que eles estavam falando. Então, ela foi totalmente revistada, retirada poucos pertences que ela tinha, um blusão que ela tinha na sua mala. Então, foi colocada numa sala escura, ela disse que o cheiro era terrível, a situação era terrível naquele lugar ali. E aí chega um soldado russo e ameaça muito ela. E aí ela diz, não, se meu Deus me trouxe até aqui, é com certeza que ele vai, se ele não quiser, tu não vai fazer nenhum mal para mim. E com aquele medo, com aquela preocupação, aí conseguiu, por intermédio de um rapaz e uma moça, que disseram para ela que à meia-noite eles iriam bater na porta daquele quarto onde ela estava ali sendo colocada já como uma prisioneira naquele lugar, que conseguiriam fazer ela escapar. E conseguem fazer com que ela escape daquele lugar onde ela estava sendo colocada por aqueles soldados russos. E mandam ela embarcar em um navio de carga já, que estava indo em direção ao Japão. E aliás, um navio japonês. E ela, muito apavorada, não sabia nem o que fazer, porque nessas alturas ela não tinha nem dinheiro, nada. As roupas dela já tinham sido levadas, ela tinha só um par de luva e uma meia, que até ela, inclusive, dá para essa moça, esse rapaz, em agradecimento, conseguir ter escapado. Ela implora misericórdia nesse navio, onde tem japonês, consegue embarcar. Ela vai até um determinado lugar onde tinha um local onde tinham missionários. Aí ela fica por alguns dias ali, consegue adentrar em algumas províncias da China, mas ainda não chega no lugar onde ela imaginava que era para encontrar com essa senhora, a senhora Larson, onde ela ficaria como uma empregada doméstica daquela casa ali. E aí começa então mais um pouco da dificuldade dela, que daí quando ela consegue chegar numa primeira província de Tianjin, onde ela esperava que a senhora Larson estivesse esperando ela, a senhora Larson não estava lá, já tinha se mudado para outra província. E agora ela tem mais dificuldade também para conseguir chegar nessa outra região, mais 14 dias, numa mula, aliás, mais 25 dias até que ela andasse 14 quilômetros para chegar em Yanchang, que era a localidade onde estava essa senhora que ela trabalharia como doméstica na casa. E ali ela encontra a senhora, já que tem 73 anos. Essa senhora está numa situação difícil, ela tem uma casa. E a Gladys, então, dá uma ideia para essa senhora ali, para eles fazerem uma pousada, para que eles pudessem empregar, porque ela já estava há alguns dias na localidade, inclusive era jogado barro delas, as pessoas da região não aceitavam eles como estrangeiro, inclusive chamavam ela de diabo estrangeiro. E ela, aquela expectativa de pregar a palavra, mas como é que ela ia pregar a palavra se ela não estava sendo aceita naquela comunidade? E aí surgiu essa ideia, então, de criar uma pousada, e aí eles criam a pousada, o nome da pousada é Morada das 8 Felicidades. E aí, sem saber muita coisa também do dialeto local, tem um cozinheiro lá, o Yang, que ajuda ela, ensina ela a falar algumas palavras ali em chinês. E aí, a dizer que era uma pousada que não tinha pulgas, não tinha carrapatos, que as pessoas podiam ir alimentar suas mulas. E aí elas começam a fazer uma propaganda da pousada e que também teria histórias. E aí a maneira deles evangelizarem seria que as pessoas viessem para a pousada e a senhora Larson contasse histórias da Bíblia para as pessoas que estivessem ali. Só que as pessoas não vinham, os viajantes não paravam nessa pousada, até que ela começa a parar na estrada, e aquele que vem trazendo, um grupo que vem com mulas, ela pega a mula e adentra na pousada dentro, e as pessoas começam a vir, e assim, dessa maneira, eles começam a sobreviver neste lugar. Passa um tempo ali, eles sobrevivendo. Aí tem uma parte interessante da história dela, que ela conta que o cozinheiro
quer contar também, naquela ânsia de contar a palavra de Deus para as pessoas que estavam chegando, começa a contar que Jesus então entrou na arca de Noé e depois salvou os animais. Então ele acaba misturando histórias e acaba sendo até uma situação meio engraçada para eles lá, porque eles não tinham certo conhecimento. E eles começam ali a ensinar a palavra. Só que a senhora Larson, um dia, ela sai de uma cidade para outra, ela sofre um acidente no trajeto, uma queda, e como ela já era idosa, já tinha 74 anos, ela acabou vindo a falecer depois desta queda que ela sofreu. E a Gladys, então, fica sozinha naquela pousada, para administrar aquela pousada, aquela situação. E aí ela percebe que aquela pousada não tem, que as condições dela ali, aquela pousada não estava dando lucro. Ela não sabia que a senhora Larson, ela sustentava também a pousada. Não era sustentada só pelos viajantes que vinham, mas também era ela que com o seu salário conseguia manter a pousada. E agora ela não tem como manter a pousada e nem como retornar, porque depois de toda a situação, sacrifício que ela vinha passado. E aí o cozinheiro dá para ela a ideia, olha, tem o Mandarim, que era um governante local lá, quem sabe você fala com o Mandarim para que nos auxilie de alguma maneira. E ela estava com aquela preocupação, como é que ela ia falar com o Mandarim, até que de repente, um certo dia, o próprio Mandarim chega na pousada onde ela está. E aí ela fica meio assustada, ela não sabe como é que deve se portar na frente do Mandarim. E o Mandarim procura justamente por ela, né, que ele queria uma mulher. Porque na China, nesse período, havia um costume de amarrar os pés das meninas. Então, as meninas, ao nascer, elas tinham os seus pés amarrados e o pé acabava ficando deformado, né? Os pés ficavam pequenos, ficavam deformados. Isso era cultural na região, era considerado como um padrão de beleza. Então, se mutilavam essas meninas, né? Elas acabavam ficando com os pés totalmente atrofiados, os ossos, tudo, porque o padrão de beleza era o pé pequeno. E isso estava acontecendo, já havia muitas gerações que isso acontecia, só que havia uma ordem do imperador na China nesse momento para que cessasse esse costume, para que as meninas não tivessem mais os pés amarrados. Então o Mandarim chega nessa pousada e encontra a Gladys e pede para ela ser inspetora de pés, porque os homens não podiam ver os pés das mulheres, e ela era a única que tinha os pés normais, que poderia caminhar e chegar até as localidades para que colocasse essa ordem que as meninas tivessem os pés desamarrados. E aí, início, ela fica preocupada, depois ela acaba aceitando, e aí o Mandarim manda ela, ordena ali 2 soldados e mais uma mula para fazer esse trajeto, e ela começa a ir em várias localidade em localidade, para que as pessoas, transmitindo a ordem, né? E nisso, antes dela ir para a ordem, ela faz uma condição para o Mandarim. Olha, a condição de eu sair ser inspetora de pés é que eu vou pregar do meu Deus para todas as pessoas. Aí o Mandarim pensa, olha, se o teu Deus diz que é para andar com os pés normais, por mim não tem problema, pode pregar, pode falar sem problema nenhum, desde que as meninas agora não tenham mais os pés amarrados. E ela segue nas casas. Então, ela dá uma oportunidade. Muitas pessoas resistem, né? Então, ela diz, olha, se Deus quisesse que as meninas nascessem com os pés diferentes, mas as meninas nasceram da mesma maneira que os pés dos meninos. Então, não era para andar com os pés amarrados. Então, até os 10 anos, as meninas até os 10 anos se conseguia ainda reverter o processo desses pés que estavam já atrofiados. A partir dos 12 anos, era impossível, já não tinha mais condições, o pé já estava totalmente atrofiado e não tinha nem como desamarrar os pés, não havia sustentação dessas meninas. E aí ela faz esse trabalho. Quando ela consegue concluir, ela manda a ordem para avisar o Mandarim que ela havia conseguido concluir esse trabalho, volta lá para sua pousada. Quando ela está descansando na pousada, daqui a pouco chega uma ordem do Mandarim de novo, chamando ela com urgência, porque estava acontecendo um motim na prisão, e precisava de alguém que chegasse lá e terminasse com aquele motim. E aí ela pensa, mas o que eu vou fazer numa prisão? Como é que eu vou chegar numa prisão e acabar com o motim? E aí havia ordem, não, ela tinha que obedecer, senão ela mesma poderia passar esse problema. Aí quando ela chega na prisão ali, que está o dirigente daquela prisão, ela pergunta, mas por que eu? Por que me chamaram aqui? E aí a resposta dele para ela é o seguinte, porque tem um Deus vivo dentro de você.
Então, foi extraordinário isso. E aí ela entra na prisão lá dentro, e quando ela entra, ela descreve uma cena que tinha um preso que estava com o facão para bater no outro. Ela imediatamente manda que ele pare naquele momento e manda acabar com a função. Ela manda parar e que limpassem o lugar e que se organizassem. E assim, extraordinária a situação foi com que ela terminou com o motim naquela prisão. E aí, e não só terminou com o motim, como ela organizou aquele lugar, conversou com o mandarim e conseguiu que aqueles presos passassem a trabalhar. Então ela colocou aqueles presos ali para ter um tempo de trabalho, de tecelagem, de plantio dos alimentos. Então ela fez uma revolução. Ela era muito assim, muito querida, assim, pelo que Deus operava na vida dela. E em um determinado momento, quando ela está retornando para a pousada, ela observa que está acontecendo uma situação onde as mulheres estavam vendendo crianças. E aí ela encontra uma menina que estava sendo vendida, isso já em 1936. E aí ela reclama com o mandarim diz que não tinha como terminar essa situação, então ela compra uma menina que ela encontra, até um nome, compra por 900, e o nome da menina ficou 900, e ela assumiu essa menina como filha dela. E para adotar essa menina, ela acaba recebendo uma cidadania chinesa. E aí ela vai começar, naquela pousada, ela vai começar a cuidar de crianças. Então ela começa a adotar. Aí chega uma criança um dia, chega outra criança no outro dia. E aí ela começa a adotar crianças, quando vê que aquela pousada já está cheia de crianças que ela está cuidando ali. Só que em 1938 vai acontecer uma invasão dos japoneses nessa região da China onde ela está. E começa a acontecer um bombardeio muito grande, inclusive a pousada onde ela estava cuidando é atingida, ela mesma acaba sendo atingida pelos destroços naquela situação. Então ela consegue sobreviver, por incrível que pareça, machucada, mas com nenhum osso quebrado. Ela sai dali, consegue reunir as crianças, ela consegue reunir as famílias, consegue ajudar, embora muitos mortos naquele lugar, ela auxiliou o cuidado dessas pessoas, mortos e feridos. E aí ela fica com essas crianças, ela chega a viajar 320 quilômetros com essas crianças, em um período para que consiga escapar dessa situação dos japoneses. Então ela sai da região de onde eles estão inicialmente, e depois diminui um pouco esse período da invasão. As tropas já tinham passado por ali, só que ao mesmo tempo que está acontecendo a invasão das tropas japonesas, está surgindo também as tropas da China, que eram do Partido Nacionalista. Na verdade, eram as tropas do Partido Comunista Chinês, que estava tendo uma guerra não só com o Japão, mas era uma guerra que estava acontecendo dentro da China, onde o Partido Comunista ali já também estava lutando para ter sua hegemonia. E aí a situação se torna caótica para ela e para as pessoas no geral da população ali, porque a situação estava muito terrível, estava adentrando as casas, estavam matando muito. E um dia ela é chamada pelo mandarim, o mandarim faz uma janta para ela e comunica a ela que, pelo que ele tinha visto Deus na vida dela, que ele tinha decidido a se converter, e que agora, a partir daquele momento, ele se tornava um cristão. E aí o mandarim se converte, a família toda, daí o mandarim sai dessa província, consegue sair, diz para ela que ela deve sair, mas ela ainda permanece ali porque ela cuida das crianças, e ela começa a atender várias mulheres também. Chega a uma outra localidade onde tem alguns missionários, ficam ali hospedadas um tempo, só que chega um determinado dia, 50 soldados japoneses chegam no lugar onde ela está, adentro, até um entra dentro do quarto onde ela está e acaba ela sendo atingida na cabeça com um rifle, cai, fica desacordada. E quando ela acorda, ela não sabe o que aconteceu, daí ela pergunta para um dos missionários que estava ali, machucado, e o missionário conta o seguinte: olha, quando esses soldados chegaram, nós não tínhamos arma, não tinha como defender, eram várias mulheres que estavam neste lugar se refugiando. E aí ele conta que no momento em que o soldado vem até ele para o atingir, o ferir, até o fere no rosto, e ele ordena às mulheres naquele momento que todas começassem a orar.
começassem a orar, começassem a clamar a Deus, que Deus poderia intervir naquela situação, que era a única maneira. E aí ele fala com aquele soldado ali que Deus ia intervir naquela situação. E aquele soldado com raiva pega o rifle para atirar nele, tenta atirar e a arma falha, tenta de novo e a arma falha, tenta mais uma vez e a arma falha. E o que acontece é que as pessoas que estão vendo aquela situação ali, as mulheres unanimemente estão caindo todas e começam um orar, todas que estão naquele lugar, e aqueles soldados começaram a ficar espantados com aquela situação, acabam saindo dali por aquele momento, e aquelas mulheres conseguem ser preservadas. Então aí a própria Gladys, e aí ele fala com a Gladys: olha, Gladys, é hora então de você sair. Nisso a Gladys já está juntando um grupo muito grande de refugiados, já tem 200 crianças que ela está cuidando nessa situação, porque haviam perdido os pais. A situação era terrível, episódios que ela conta, que inclusive os japoneses tiravam as pessoas de casa, prendiam, amarravam. Ela conta um episódio de um pai que foi tirado de casa e os japoneses pegaram a família dele, pregaram as portas, mulheres, crianças, e botaram fogo na casa. Então é terrível a mortandade que está acontecendo nesse período. E aí ela consegue, então, entrar em contato com uma outra localidade e manda 100 crianças irem para um outro lugar, um campo de refugiados, onde consigam escapar desse momento da guerra. Então, esse grupo primeiro sai, 200 crianças, ela está esperando retornarem para buscar as outras 100 crianças que ficaram com ela, só que não dá tempo. Começa a haver uma outra ofensiva japonesa e ela passa a ter a cabeça a prêmio, porque ela acabou sendo colocada como alguém que estava passando informações, mesmo sem precisar falar nada. Ela estando naquele lugar se tornou uma pessoa perigosa. E ela foi colocada a prêmio naquele momento ali, foi colocado vários cartazes, inclusive, para que ela fosse pega. E aí ela assim: mas um soldado do Senhor não retrocede, não olha para trás, como é que eu vou ir? Um cristão retrocede. Só que aí ela leu a palavra do Senhor lá em Jeremias 49:30, que diz: fujam rapidamente para as cavernas. Aí ela entendeu que Deus estava falando com ela para que ela saísse. Então ela pega 100 crianças, uma situação, imagine, de crianças, desde criança pequenininha de colo até 10, 12 anos, 16 anos, 100 crianças. Então ela sai com essas crianças, subir montanha acima, uma caminhada que levava 14 dias para conseguir chegar até próximo ao Rio Amarelo. E aí ela vai com essas crianças, as crianças não têm praticamente roupa, não tem nada, não tem pouquíssimo alimento que eles estão levando no caminho. Nesse tempo não havia calçados nessas regiões rurais, então os pés era colocado um tecido, então as crianças já estão até sem calçados. E aí ela começa a subir, percebe que os soldados japoneses já estão em encalço dela, com essas 100 crianças. E Deus guarda eles de uma maneira extraordinária. Por mais de uma vez eles conseguem escapar de serem vistos por esses soldados. Ela consegue abrigo até inclusive num templo budista na época ali. E então a Paz consegue pernoitar com as crianças até conseguir chegar próximo ao Rio Amarelo. Quando ela chega próximo ao Rio Amarelo, ela vê que não tinha mais para onde sair, porque as pessoas já tinham ido de barco, já tinham saído dessa região, tinham ido embora e sobrou, e não tinha barco, não tinha ninguém. E ela só com aquelas crianças ali, né, sem alimento. Ela já estava por vezes muito exausta pela caminhada. Chegou o momento dela dar só chá de galhos que ela encontrasse pela estrada para as crianças, para ter um alimento, não tinha nada na situação. Até que uma das crianças pergunta para ela por que Deus não abria o rio assim como Deus abriu o Mar Vermelho? Ou por que Deus não fazia caminhar por cima das águas? E aí ela fica pensando que ela não tem resposta para aquelas crianças ali e convida aquelas crianças para começarem a cantar, começarem a louvar a Deus. E quando as crianças começaram a louvar a Deus, estavam ali cantando, louvando a Deus, daqui a um tempo chega um barco com alguns soldados que eram chineses. E aí viram ela com aquelas crianças, né, e disseram: olha, nós ouvimos vocês cantarem e viemos aqui, e o que vocês estão precisando? Aí esses soldados alimentaram aquelas crianças, ajudaram eles a fazer esse transporte. Ela sai, então tem que fazer 3 viagens de embarcação para conseguir passar o rio e chegar até uma localidade onde ela precisava chegar. Quando ela chega a essa localidade com as crianças, ela descobre que não tem
não tem refúgio mais ali. Aí consegue que vai passar um trem nessa região para poder sair para um outro campo de refugiados. Só que esse trem era um trem de carga de carvão. E aí esse trem de carga de carvão, ela e as 100 crianças vão em cima do carvão. E as crianças nunca tinham visto o trem, então ela disse para as crianças que era só um dragão que estava indo e as crianças iam viajar de dragão. Então conseguiu fazer com que as crianças subissem naquele trem e elas chegam um tempo que eles não sabem nem a fisionomia deles não aparece mais de tanto carvão que eles estão no meio daquele carvão fugindo com aquelas crianças. Eles chegam na primeira cidade que eles deveriam fugir. Só que essa primeira cidade já haviam sido bombardeado também pelos japoneses. Eles têm que ir para uma outra cidade mais longe para um campo de refugiados. Então a viagem demorou mais 6 dias de trem com essas crianças para conseguirem chegar. Até que ela consegue chegar em segurança. Encaminha as crianças para um orfanato da região ali. E quando ela consegue isso, ela entra em coma, porque ela nesse percurso todo ela está com febre, ela contraiu pneumonia e tifo. Então ela esteve assim, à beira da morte nesse momento, teve muito mal, muito difícil a recuperação dela, tanto que ela aos 38 anos aparentava muito mais idade do que ela tinha, pelo tempo que ela estava trabalhando ali, pelo sofrimento que passou por toda aquela situação ali com aquelas crianças. Mas ela permanecia, ela queria servir a Deus e queria não abandonar aquelas crianças que ela amava tanto ali, cuidava tanto, sabia que Deus tinha um projeto. E aí ela fica um determinado tempo nesta própria região ali e começa a observar que agora não são um perigo, não é mais só os soldados japoneses, mas sim é o Partido Comunista Chinês tomando poder. E aí quando o Partido Comunista Chinês tomou poder, ele começa a fazer um levantamento de quantas crianças ou quantos jovens estudantes nesta época deveriam honrar, obedecer ao Partido Comunista Chinês e que não acreditassem em Deus. E aí ela observa que das crianças, de todo aquele vilarejo, 200 que ela havia ensinado, foi feito um questionário e essas crianças dizendo que não, que acreditavam em Deus, que acreditavam em Jesus. E aí um dia colocaram essas crianças, e até ela presenciou um fato de uma das meninas, chegou para um oficial do Partido Comunista Chinês e disse para o oficial do Partido Comunista Chinês que ela seguiria crendo em Jesus. Então essa menina, posso dizer isso, foi levada para o meio do campo e acaba decapitando essa menina. A própria Gladys acaba enterrando a cabeça da menina pela situação e aí ela fica sabendo que essas crianças, esses que aceitaram Jesus, essas 200 crianças, acabaram sendo decapitadas pelo Partido Comunista Chinês. Então foi muito triste a situação dela ali, ela também já não tinha mais como, ela não podia mais permanecer ali, os missionários também, nenhum podia permanecer mais na China. E aí com muita relutância ela acaba voltando para a Inglaterra para se recuperar. E quando ela volta, a família dela está esperando ela e a família não reconhece ela pelo tanto que ela vinha, a fisionomia dela, que ela já estava muito abatida, 17 anos que ela esteve fora na missão ali na China, quanto que ela já estava muito enfraquecida. Mas como ela amava a China, amava o trabalho com essas crianças e ela não podia abandonar, porque ela tinha adotado nesse período aqui várias crianças. E dessas crianças que ela adotou como filhos mesmo, ela deixou a mais velha, né, que seria aquela chamada 900, que foi a primeira criança que ela conseguiu resgatar. Já era grande, estava cuidando dos irmãos. E ela já tinha passado um tempo, já tinha casado. E essa menina foi para Taiwan, então. E aí, como ela sai para um outro país, a Gladys, então, consegue ir para Taiwan. Vai para Taiwan e lá ela abre um orfanato para cuidar de crianças lá. E aí ela vai cuidar em 1957, ela segue cuidando dessas crianças mesmo, um período difícil, e ensinando e pregando. Em 1970, com 67 anos, ela então vem a falecer. Mas o que eu acho extraordinário na vida dela é o seguinte: quando ela conseguiu vir para a Inglaterra, ela conseguiu contar a história dela. Contou, inclusive saiu no jornal. Existe até um filme que foi feito na época, foi a Pousada das 6 Felicidades, em relação ao próprio testemunho da Gladys.
e pelo que ela passou, e aí ela começou a, inclusive na Europa, ela começou a pregar e contar o testemunho dela, que ela havia passado na China com toda essa situação. Ela só foi reconhecida como missionária em 1943, depois de todo o trabalho que ela esteve na China, antes de ir, quando ela iniciou, quando ela tinha no seu coração de fazer uma missão, quando o diretor da missão, do comitê de missões, olhou para ela e disse que ela não era boa o suficiente para ser missionária. Mas ela insistiu no coração que ela tinha um chamado, que ela tinha um propósito diante de Deus. E depois de passar por toda essa situação, é que realmente, enfim, reconheceram que ela era uma missionária. Ela escreveu algo que diz o seguinte: eu nunca fui a primeira opção de Deus para o que Deus fez pela China. Havia outra pessoa, não sei quem. Deve ter sido um homem maravilhoso e educado. Não sei o que aconteceu. Talvez ele tivesse morrido. Talvez não estivesse disposto. Deus olhou para baixo e viu a Gladys Howard. Então, é extraordinária a história dessa mulher, uma simples empregada doméstica, que Deus tinha um chamado. E ela era uma mulher pequena, inclusive da própria forma dela. Ela era filha de operários, ela não tinha recursos, ela não tinha nada, mas ela tinha uma chama no seu coração de pregar o evangelho, de levar Jesus. E tanto que lá na China o nome dela foi traduzido, foi colocado, que eu não sei fazer a pronúncia correta, mas é aquela que tem um Deus vivo. Então ela realmente foi aquela que uma mulher valente, uma mulher que se colocou diante de Deus e que fez algo extraordinário. Então a gente fica pensando, se Deus escolheu essa moça, essa mulher, que foi considerada fora da idade, fora do padrão, fora de tudo que poderia ter sido considerada, e ela realmente obedeceu a voz de Deus. Deus trazia o coração dela. Se Deus usou um simples copeiro do rei, por que não ia usar uma empregada como ela? E Deus usou essa mulher tremendamente para fazer uma obra extraordinária realmente, e são palavras que, vendo o que o apóstolo Paulo escreve, pessoas que pisaram este mundo, que o mundo não era digno. E realmente essa mulher foi alguém que não foi digno este mundo de ter pisado, porque fez algo extraordinário quando muitos poderiam ter feito, mas Deus chamou a Gladys para fazer. No livro de 1 Coríntios, inclusive no quarto dela, onde ela estava nessa pousada, tinha 2 versículos bíblicos na parede. Um deles dizia: Deus escolhe as coisas fracas, e o outro dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Isso era o que ela tinha, o objetivo dela de servir a Deus e de ir pregar na China para aquelas pessoas foi muito maior que as dificuldades que ela passou naquele período. E na epístola de 1 Coríntios, que diz o seguinte, capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual por nós, feito por Deus em sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que dê glória em glória, glorie-se no Senhor. Então, ouvindo essa história desta moça, dessa jovem, dessa mulher, que realmente fez algo extraordinário no mundo, uma simples empregada, uma filha de operário, alguém que não tinha instrução, não tinha conhecimento suficiente, alguém um dia olhou para ela e disse que ela não era boa o suficiente, que ela não tinha condições de ir, e Deus mesmo assim levou essa mulher para o outro lado do mundo para fazer algo extraordinário pela fé. Então foi uma mulher que realmente deu a sua vida pela obra, deu a sua vida por um chamado, creu que Deus estava falando com ela naquele momento, quando ela entendeu aquela mensagem para pregar para pessoas na China que estavam precisando. E aí eu fico me perguntando hoje, como nós temos tanta facilidade, temos tantas situações, e essas pessoas que serviram a Deus
como ela mesma colocava o versículo, pessoas fracas, pessoas que muitas vezes são olhadas com desdém, pessoas que não têm um currículo, pessoas que não têm uma grande formação, pessoas que não têm uma grande sabedoria, pessoas que não têm status, condição social, mas são esses que Deus escolhe para trabalhos extraordinários, para justamente, como diz a palavra, para se gloriar no Senhor, para não se gloriar na carne, mas nele. E como Deus trabalhou na vida dela, como Deus cuidou dela em todos os momentos, porque ela poderia ter sido morta desde o momento que ela entrou naquele trem. Ela poderia ter sido morta a qualquer momento. Deus preservou a vida dela, preservou que coisas piores não acontecessem com ela naquele momento. E ela fez a diferença naquele país, fez a diferença para aquelas meninas, fez a diferença para aquela localidade. Então, que cada um de nós possa encontrar no Senhor o seu chamado, realmente a chama no seu coração para fazer algo em prol da obra de Deus. Não importa a situação, Deus escolheu uma simples empregada, alguém que não tinha muitas condições, mas Deus escolheu ela para fazer um grande trabalho. E o que Deus não pode fazer através da nossa vida? O que Deus não pode fazer através da tua vida? Que Deus não pode levantar você para fazer algo extraordinário. E talvez a Gladys pudesse, assim como ela diz nesse texto, né? Talvez ele escolheu outra pessoa, mas olhou para a terra e viu a Gladys. Alguém que se colocou na brecha, que se colocou disposto a fazer a obra do Senhor. Então, nessa noite que você possa realmente se sentir despertado a fazer algo em prol da obra de Deus. Despertado em fazer algo, fazer a diferença. Ser alguém que pode ser olhado, assim como a Gladys era olhada, né? Aquela que tem o Deus vivo dentro de você. Que nós possamos ser como Eliseu, ser reconhecido por onde a gente passa, e aquele ali é um servo de Deus, aquela ali é uma serva de Deus. Que a nossa vida possa se ecoar e fazer diferença para outras vidas, para outras pessoas. Então que o Senhor desperte mais pessoas, não importando a situação, a dificuldade, a condição social. Muitas vezes a gente pensa, e muitas vezes nós mulheres nos colocamos nessa condição de achar que nós não temos grande qualificação. Deus vai usar só uma dona de casa? Sim, Deus vai usar. Deus vai usar só uma mãe? Sim, Deus vai usar. Deus usa aquele que Ele quer. E como diz a sua palavra, Ele escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Aqueles que não são para confundir os que são. E o nosso Deus é um Deus extraordinário. É um Deus que faz muito além daquilo que nós pedimos e imaginamos. Essa mulher, esta empregada doméstica, essa moça que foi expulsa do seminário por não ser qualificada, por se achar que ela não tinha condições de ser uma missionária na China, Deus escolheu ela para fazer a diferença, e ela fez a diferença no seu tempo. Que Deus não pode escolher a cada um de nós para fazer algo no reino de Deus. Essa mulher, por mais que a gente pense como triste foi essa história, a gente pode pensar que hoje a gente está lembrando e falando dela e sendo inspiração para a nossa vida, porque um dia teve uma Gladys com coragem de ouvir a voz de Deus e seguir, mesmo quando as pessoas diziam para ela que não dava. E ela seguiu adiante.